Ela era pura, inocente e cheia de sonhos. Ele, um fazendeiro rude, selvagem e cheio de segredos. Quando o destino os une, aquela noite se torna o ponto de virada que mudará tudo para sempre. Prepare-se para uma história de romance caliente, cheia de tensão, desejo e emoção, onde a força dela desafia a dureza dele e o amor começa a nascer no meio do fogo da paixão. Se você adora histórias intensas de amor impossível, personagens fortes e aquela química que explode em cada capítulo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Escreva nos comentários fogo e saberemos que você quer mais. Se prepare, a história desse domingão já irá começar. O sol já começava a se esconder atrás das colinas douradas quando ela chegou à fazenda Montclair. Clara segurava firme a pequena mala, o coração acelerado não só pelo cansaço da viagem, mas pela apreensão do desconhecido que a aguardava. A imensidão das terras e o ar carregado de silêncio pareciam querer dizer que ali não havia lugar para fragilidades. Nem para ela. Ele estava encostado na varanda da casa principal, observando o horizonte com os olhos que tinham o peso de segredos mal contados. Ethan Montclair era o tipo de homem que não precisava dizer muito para dominar. Uma sala. Alto, de ombros largos, o rosto marcado por uma barba por fazer e um olhar tão intenso quanto o céu carregado de nuvens prestes a desabar. Seu silêncio era um escudo. Sua arrogância, um muro que poucos ousavam tentar derrubar. Quando Clara cruzou o portão, ele a avaliou com aquele olhar frio, medindo cada passo que ela dava, cada gesto tímido, quase inseguro. Ela não é nada, aqui, ele pensou, como um veredito final. Mas havia algo diferente nela. Uma força silenciosa no jeito que segurava a cabeça erguida, mesmo com o medo invisível. Era um detalhe tão sutil que ele quase ignorou, até que seus olhos não puderam evitar se prender naquelas pupilas castanhas, firmes, que pareciam dizer: "Não vou fugir." "Você é a nova ajudante?" Sua voz saiu baixa, rouca, carregada de um sarcasmo que não disfarçava o desdém. Clara engoliu seco, mas respondeu com firmeza. "Sim, Sr. Montclair." A formalidade na voz dela soou como um desafio. Não porque ela quisesse, mas porque precisava. Ele estendeu a mão para um cumprimento que soou mais como uma imposição. Clara apertou com força, sentindo a rigidez daquele toque. Não um gesto de boas-vindas, mas um aviso. Seus dedos se entrelaçaram por um momento, a eletricidade da tensão que pairava entre eles quase palpável. Os segundos pareceram-se esticar até que ele soltou a mão, como se livrasse de algo incômodo. "Vai precisar aprender rápido. Aqui, a fraqueza é luxo que não damos." Ele virou as costas sem esperar resposta. A sombra que ele projetava maior que a própria figura. Clara engoliu a vontade de recuar, de desistir daquele trabalho, e em seu peito, uma mistura estranha de medo e desafio começava a crescer. Ela sabia que aquele homem não se importava com delicadezas. Era rude, selvagem, e dominava cada pedaço daquela fazenda e daqueles que nela viviam. Mas havia algo no jeito que ele a observava, quando achava que ela não percebia. Um brilho estranho, quase inquieto. Naquela primeira noite, enquanto a casa silenciosa parecia descansar sob o céu estrelado, Clara se pegou revivendo cada momento. O olhar dele, o toque breve e firme da mão, a distância que ele impunha, mas que não parecia conseguir manter de verdade. Um mistério que a atraía, mesmo contra seu próprio juízo. Ethan, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça aquela mulher que, de algum jeito, desafiava todas as suas regras. Um toque na mão que não deveria ter sentido. Um olhar que não deveria ter segurado por mais do que um instante. Naquele mundo de silêncio e desconfiança, aquela faísca inesperada começava a incendiar algo que ele havia enterrado há muito tempo. O vento soprava suave pela janela entreaberta, carregando o cheiro da terra molhada e o segredo de que, naquela noite, algo entre eles havia mudado, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir.
Os primeiros raios de sol filtravam-se timidamente pela janela da pequena cozinha quando Clara já estava de pé, preparando o café com movimentos firmes, quase mecânicos. A fazenda não perdoava a inexperiência, e ela sabia que aquele lugar cobraria seu preço. Ainda assim, havia um fogo dentro dela que se recusava a ser apagado. Ethan entrou na cozinha sem aviso, a presença dele sempre imponente, como uma tempestade que chega sem pedir licença. Seus olhos escuros varreram o ambiente, fixando-se em Clara. Desta vez, não havia sarcasmo na voz dele, apenas uma observação seca. Não tem jeito, né? Vai ter que aprender rápido mesmo. Ela não desviou o olhar, não recuou. Eu não sou de recuar, Sr. Montclair. A firmeza na voz dela não foi um ato de bravata, mas a verdade nua e crua que ela carregava há muito tempo. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso pela resposta que contrariava o que costumava ouvir de outros. No silêncio que se seguiu, Ethan avaliava cada gesto dela. O jeito como erguia a cabeça, os olhos que o enfrentavam sem medo, e até aquela postura que não permitia fraqueza, mesmo quando a noite parecia querer esmagá-la. Nos dias seguintes, Clara mostrou que não seria apenas uma presença passiva naquela terra selvagem. Ela aprendeu a manejar ferramentas, a cuidar dos animais, a lidar com os homens da fazenda que, embora respeitassem Ethan, menosprezavam uma mulher. Ela enfrentou tudo sem nunca se curvar. Ethan, acostumado a ser o senhor absoluto daquele mundo, começava a sentir um incômodo inesperado. Aquelas respostas sutis dela, o silêncio carregado de significado, o olhar firme, tudo aquilo mexia com algo que ele havia enterrado fundo, o desejo e a admiração. Certa tarde, quando o calor fazia o suor escorrer pela testa, Ethan observou Clara trabalhar no curral. A luz do sol beijava a pele dela de um jeito que parecia acender uma chama interna. Ele se aproximou, tentando manter o tom ríspido que o definia. Você sabe que isso não é lugar para se perder em pensamentos, né? Ela não se virou imediatamente. A voz dele, rouca e autoritária, era uma provocação. Clara soltou uma risada baixa, quase desdenhosa. Talvez eu esteja pensando justamente no que você acha que não deveria. O silêncio que se instalou entre eles foi carregado de eletricidade. Ethan deu um passo mais perto, o olhar fixo nos olhos castanhos, dela, desafiando qualquer tentativa de fuga. Você não tem medo de mim? Perguntou ele meio zombeteiro, meio sério. Tenho mais medo de me perder do que de você, respondeu ela, sem hesitar. A resposta foi como uma faísca lançada sobre a gasolina que crescia entre eles. Ethan recuou, mas a tensão permaneceu, vibrando no ar, uma promessa silenciosa de que aquilo ainda não havia acabado. À noite, quando a casa estava tomada pelo silêncio, Clara deitou-se pensando naquele homem que, mesmo rude e distante, começava a parecer menos intocável do que ele queria aparentar. Ela se perguntava o que havia por trás daquela carapaça dura, e por que, apesar da resistência, ela se sentia inexplicavelmente atraída. Ethan, em seu quarto, encarava o teto, lutando contra uma sensação que tentava evitar há anos. Ela não era como as outras. Sua força, sua determinação, tudo aquilo mexia com algo que ele não sabia como nomear. E assim, entre olhares firmes e silêncios carregados, a guerra silenciosa continuava. Clara não se curvava, e Ethan começava a perceber que talvez sua fortaleza estivesse prestes a ruir, e ele a desejar algo mais do que controle. A noite caiu pesada sobre a fazenda, trazendo consigo um silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Clara caminhava pelo alpendre, buscando o ar fresco que seu corpo e mente agitados imploravam. O dia havia sido exaustivo, mas a inquietação dentro dela parecia crescer, sem explicação. De repente, uma sombra surgiu atrás dela, firme e imponente. Ethan se aproximou sem pressa, como se cada passo fosse um convite silencioso para uma dança perigosa. Você não deveria estar dormindo, murmurou ele, a voz rouca carregada de algo que ela ainda tentava decifrar. Ela virou-se devagar,
Os olhos se encontrando na penumbra, onde o desejo e a dúvida se entrelaçavam. Não consigo, confessou, a respiração leve, quase um sussurro. A distância entre eles diminuiu até que seus corpos quase se tocassem. Um toque acidental, o calor da mão dele roçando no braço dela, incendiou uma corrente elétrica, que atravessou a pele de Clara, deixando um arrepio invisível e impossível de ignorar. Ethan segurou seu olhar, como se procurasse permissão para ir além. A hesitação em seus gestos era uma batalha entre a razão e a vontade que ele se negava a domar. Então, o inevitável aconteceu. Sem aviso, ele encostou os dedos nos lábios dela, um convite silencioso. Clara fechou os olhos por um instante, deixando o mundo desaparecer, até que sentiu o primeiro toque do beijo. Delicado, mas carregado de uma urgência controlada. Era um beijo que falava sem palavras, que trazia promessas e medos, o calor dos corpos aproximados, a respiração compartilhada, o sabor sutil e o arrepio suave que descia pela espinha, criavam uma coreografia secreta, só deles. Ela sentiu as mãos dele deslizando lentamente pela curva do seu pescoço. Um toque, que era ao mesmo tempo gentil e dominador. Um equilíbrio perigoso entre o que eles queriam e o que ainda não tinham coragem de admitir. Por um momento, tudo ao redor desapareceu. O mundo, as regras, o medo. Restavam apenas eles, entregues ao que era proibido, mas irresistível. Quando Ethan afastou-se, os olhos dele escuros brilhavam com uma mistura de surpresa e desejo contido. Isso não vai ficar assim, ele murmurou, quase para si. Mesmo. Clara sentiu o coração acelerar, sabendo que aquela noite havia sido o ponto de virada, o momento em que o toque não poderia mais esperar, e o que antes era tensão silenciosa tornou-se um fogo que começava a consumir cada pedaço de ambos. Enquanto ele se afastava, deixando um rastro de desejo no ar, Clara sabia que nada jamais seria igual. E naquela madrugada quente, envoltos em silêncio e promessas, eles começaram a escrever uma história que nem o tempo ousaria apagar. Terminei o capítulo 3, com aproximadamente 650 palavras, mantendo o lirismo, a sensualidade elegante e a naturalidade da transição. Está do jeito. Que gostaria para seguir? Quer algum ajuste antes de continuar para o capítulo 4? Perfeito! Vou seguir para o capítulo 4, mantendo o tom emocional e sensual, e preparando a transição natural para o próximo momento de conflito e amadurecimento na relação deles. Os dias que se seguiram foram uma dança silenciosa entre Ethan e Clara. Cada encontro carregado daquela tensão elétrica, mas agora temperada por um entendimento mais profundo. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Seu corpo reagia ao menor contato, e a mente se perdia em pensamentos que não queria admitir. Mas Clara não era aquela mulher ingênua que se entregava sem pensar. Aquele fogo que os unira, que queimara, as inibições na noite passada, não a tornava submissa. Muito pelo contrário, ela estava aprendendo a usar aquela chama para se afirmar. Numa tarde quente, enquanto ele ajeitava a cerca da propriedade, ela chegou perto, sem avisar. Ethan virou-se, o suor escorrendo pela testa, o olhar cheio de surpresa e desejo. Ethan, disse ela com a voz firme. Eu não sou um capricho para você apagar quando quiser. Ele arqueou uma sobrancelha, divertido e intrigado. Você não é um desafio, Clara. É uma tempestade. Ela não respondeu com palavras, mas com um olhar que não admitia dúvidas. Ethan avançou um passo, o corpo quase colado ao dela. Mas foi ela quem quebrou a distância, deslizando as mãos firmes contra o peito dele. Eu quero mais do que paixão. Quero respeito. Quero que me veja como algo além do corpo. Falou, cada palavra carregada de uma força inesperada que o deixou em silêncio. Ele sentiu a necessidade de responder, mas não com sua voz habitual. Era uma batalha interna, entre o velho homem que dominava tudo ao redor e aquele novo Ethan que começava a compreender que Clara não era uma conquista qualquer. Você me ensina a ser diferente, murmurou,
a voz quase um segredo, enquanto seus dedos traçavam um caminho lento pela curva do pescoço dela, respeitando limites e despertando desejos. Clara sorriu, um sorriso que misturava prazer e vitória, sabendo que naquele momento, aquela batalha silenciosa era tão quente quanto qualquer beijo roubado. Eles não precisavam mais falar para entender. Ali estava um jogo de poder delicado, onde o corpo falava e a alma exigia. Um equilíbrio perfeito entre controle e entrega. E enquanto a tarde se despedia, deixando um céu tingido de tons quentes, Ethan soube que aquela mulher o dominava de um jeito que ele nunca experimentara, não com força bruta, mas com a força da sua essência. E Clara percebeu que, para conquistar aquele homem selvagem, precisaria ser ainda mais firme, sem jamais perder a ternura que já começava a surgir entre eles. A noite os esperava, cheia de promessas e desafios, onde cada toque e palavra seriam um novo capítulo daquela entrega incompleta. O ar parecia mais leve naquela manhã na fazenda. Um sol tímido iluminava as árvores, e mesmo o canto dos pássaros trazia uma calma diferente, como se o próprio mundo percebesse a mudança no coração de Ethan. Ele já não era mais o homem, fechado, dominador e distante que Clara conhecera no primeiro encontro. Havia um brilho suave em seu olhar, uma paciência nova nas suas ações. A rigidez que marcava seus gestos fora substituída por uma gentileza inesperada. Clara notava cada detalhe, o jeito como ele segurava sua mão ao passar por uma porta, o cuidado com que perguntava se ela estava bem, o silêncio confortável, que se instalava quando estavam juntos. "Você me ensinou a sentir de verdade", confessou Ethan numa tarde, enquanto observavam o pôr do sol lado a lado, os corpos quase se tocando, mas ainda respeitando o espaço um do outro. A desejar mais do que apenas um corpo. A desejar uma vida. Com você. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando, tentando decifrar as emoções que aquela frase carregava. Havia vulnerabilidade ali, uma abertura que nunca antes vira. "Ethan", ela respondeu baixinho. "O que importa é que você está aqui, que está disposto a ser mais do que aquele homem intocável, a se entregar de verdade." Ele sorriu, um sorriso que misturava orgulho e ternura, e puxou Clara para perto, envolvendo-a num abraço firme, mas cuidadoso. Cada toque, cada gesto, era uma declaração sem palavras. O homem rude que antes a dominava com a força da vontade, agora a conquistava com a força do coração. Naquela noite, eles jantaram juntos na varanda, sob a luz das estrelas, rindo e compartilhando sonhos antes guardados para si. Ethan falava sobre seu passado, os segredos que o mantinham preso a sua armadura. Clara ouvia, não como uma curiosa, mas como uma companheira que desejava caminhar ao seu lado. A mudança não era só dele. Ela sentia que crescia junto, que aquela relação não era uma simples paixão passageira, mas uma transformação profunda para ambos. Quando Ethan a puxou para mais perto, os olhos dele refletiam tudo o que as palavras não conseguiam dizer. Desejo, respeito, admiração e um amor que começava a brotar, intenso e verdadeiro. Naquele momento, Clara soube que aquele homem selvagem aprendera a amar e que, finalmente, eles poderiam se entregar um ao outro sem medo, sem reservas. A noite os envolveu, e a promessa de um futuro inesperado pairava no ar, sutil e irresistível. O silêncio do quarto era preenchido apenas pelo sussurrar do vento, que escorregava pelas frestas da janela entreaberta, carregando o aroma terroso da fazenda. A luz da lua desenhava sombras delicadas sobre a pele de Clara, iluminando cada traço de emoção que cruzava seu rosto. Ethan a observava com uma reverência que surpreendia, a intensidade do desejo ainda pulsando em seus olhos, mas agora suavizada, pela ternura que só o verdadeiro amor é capaz de despertar. Cada gesto seu era medido, carregado de significado, como se temesse quebrar a fragilidade daquele momento de entrega completa. Quando sua mão deslizou pela curva do pescoço de Clara, o toque era ao mesmo tempo firme e cuidadoso. Um convite, silencioso para que ela se deixasse levar.
para que juntos cruzassem aquela fronteira entre o desejo e a emoção profunda. Os corpos se encontraram lentamente, a respiração se misturando em uma dança delicada de aproximação e reconhecimento. Os lábios de Ethan buscaram os dela com uma mistura de fome e reverência. Os beijos demorados desvendando segredos guardados no silêncio das noites solitárias. Ela sentiu o calor se espalhar por cada centímetro de sua pele, um arrepio que começava na ponta dos dedos e subia até o coração. Cada toque parecia despertar uma sinfonia de sensações, o bater acelerado do coração, a pele que se arrepia, o desejo contido que finalmente encontrava voz. Não havia pressa, nem urgência, apenas a entrega plena de dois corpos e almas, que depois de tantas batalhas internas, se encontravam em perfeita harmonia. Ethan sussurrou o nome dela. Cada sílaba uma promessa, um voto silencioso de que aquele momento não era apenas físico, mas a consagração de um amor que crescia a cada segundo. Clara respondeu com um sorriso suave, os olhos brilhando na penumbra, seu corpo curvando-se com confiança para aceitar aquela conexão única. O mundo lá fora parecia distante, irrelevante. Ali, naquele quarto, existiam apenas eles, entrelaçados em uma entrega total que transcendia o desejo e se transformava em algo sagrado, quase intocável. Quando a manhã finalmente começou a tingir o céu de tons rosados, Ethan ainda segurava Clara em seus braços, como se nunca quisesse deixá-la escapar. Era o ápice daquela história, não apenas o encontro de dois corpos, mas a consumação de uma paixão profunda, madura e cheia de significado. No silêncio confortável que se seguiu, Clara sentiu que aquela noite havia mudado tudo, que o homem selvagem ao seu lado agora pertencia a ela por completo, assim como ela, com todas as suas forças, lhe pertencia. E o que eles construiriam dali em diante seria um amor que nem o tempo ousaria destruir. Dias depois daquela noite que selou seus destinos, Ethan tomou uma decisão que faria o coração de Clara disparar de um jeito novo, não mais de desejo contido, mas de esperança pura. Ao cair da tarde, ele a conduziu por entre os campos dourados da fazenda, onde o sol se despedia em tons quentes que pareciam abraçar cada detalhe da paisagem. O silêncio entre eles não precisava ser preenchido. Cada olhar falava mais do que palavras poderiam dizer. Finalmente, pararam diante de um velho carvalho, árvore antiga e sólida, que Ethan sempre admirara por sua força silenciosa e raízes profundas, uma metáfora perfeita para o que sentia por Clara. Ele tomou as mãos dela, entrelaçando os dedos com uma delicadeza inesperada. O fazendeiro rude, que por tanto tempo escondeu o coração atrás de uma armadura dura, agora deixava transparecer toda sua vulnerabilidade. Clara, ele começou, a voz rouca de emoção. Você me mostrou o que significa amar de verdade. Não só o desejo, mas a vida, a esperança, o sonho que eu nunca pensei que fosse meu. Ela sentiu o peito apertar, os olhos brilhando sem que pudesse evitar. Quero construir algo com você, Ethan continuou. Uma casa onde possamos rir, chorar, crescer juntos. Quero ver seu sorriso todo dia, sentir seu toque mesmo quando estivermos distantes, e um dia, se você quiser, ver nossos filhos correndo por esses campos. Aquelas palavras não eram apenas um pedido, eram uma promessa gravada na alma, e então, surpreendendo-a, Ethan se ajoelhou sob a sombra daquele carvalho, revelando um anel simples, porém repleto de significado. Clara, quer casar comigo? Quer ser minha parceira nesta vida que mal começamos a descobrir? Ela sentiu. As lágrimas virem, não de tristeza, mas de uma alegria pura e avassaladora. No momento em que disse sim, soube que aquela era a eternidade que tanto buscara. Não em promessas vazias, mas em um amor verdadeiro, selvagem, intenso e ao mesmo tempo doce. Enquanto ele a puxava para um abraço firme, quente, seu coração finalmente encontrou descanso. E ali, sob o céu que já anunciava o início de uma nova era, eles selaram não só um compromisso, mas um destino entrelaçado, onde o selvagem e o puro, o rústico e o sonhador, seriam um só, o futuro.
era deles para construir, juntos. E você? Acredita que o amor verdadeiro pode transformar até o coração mais selvagem? Deixe seu sim ou não nos comentários e conte qual momento dessa história mexeu mais com você. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais romances que vão fazer seu coração bater mais forte.